Oi gente, aqui é a Adri, do Livros, Leituras, Leitores. Esse é mais um vídeo do Veda. E hoje eu tô gravando o vídeo que seria o Veda 28, mas esse é o Veda 19. Bom, acontece que eu tive alguns problemas pessoais, né? E não pude gravar, então eu tô uma semana atrasada, né? Que o Veda são vídeos todos os dias. E eu parei de gravar no dia 18. Então, eu tive problema com a internet, não consegui, eu tava sem acesso, então não ia conseguir postar. E depois tive alguns problemas pessoais, então não deu certo. E aí, hoje é dia 28, então tem hoje, amanhã e depois, e aí já acaba o Veda. E eu vou tentar colocar em dia hoje e amanhã para eu conseguir finalizar, mesmo não sendo no prazo assim, no dia certo, né? Mas vai estar dentro do prazo que é até dia 30. Então, vamos ver se eu consigo. O Veda de hoje são as leituras de março, que eu ainda não fiz, então é isso aí. Em março eu li 5 livros, eu li janeiro e fevereiro foram 4 cada mês, e em março eu consegui ler 5 a mais, né? Eu queria ler mais, mas não deu certo. E eu vou mostrar pra vocês quais foram esses livros, tá? Eu comecei o mês de março com a Maratona Literária 24 Horas, então ajudou bastante. E eu li 3 livros, 2,5, né, na maratona. Eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram. Eu li O Lado Mais Sombrio, tem um vídeo, inclusive, da maratona, tá? Mas esses são as leituras de março e também entram esses livros. Então eu li O Lado Mais Sombrio, tá? Esse livro aqui, que tem essa capa linda. Eu acho que é uma das melhores capas que eu tenho na estante. É da editora Novo Conceito, esse livro. Eu já tenho os 2 primeiros volumes, o terceiro tem uma previsão de lançamento, mas eu não lembro a data exata, que também é uma capa maravilhosa. Eu não vou contar pra vocês só da capa, né? Esse livro ele conta a história da Alissa. Ela é tataraneta da Alice no País das Maravilhas. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, né, de conhecimento geral lá. E ela sofre bullying na escola por causa disso, né? A mãe dela é internada também por causa disso, porque a mãe dela escuta insetos e plantas e tal, e o pessoal, né, todo mundo acha que a mãe dela é louca e tal, não sei o quê. E ela tem esse receio, né, da mãe dela, por ela ser desse jeito. Só que a Alissa, desde os 10 anos, ela coleciona insetos, e agora de um tempo ela começou a ouvi-los também, então ela acha que ela tá ficando louca igual a mãe dela. Aí o que acontece? Ela tá com medo disso, e aí, numa conversa que ela tem com a mãe dela, ela descobre que ela pode ajudar a salvar a família dela, essas gerações de mulheres, dessa maldição. Então ela começa a procurar isso, e ela entra no espelho e vai parar lá no País das Maravilhas, mas que é totalmente diferente daquilo que a gente conhece da história da Alice no País das Maravilhas, né? Tem umas coisas meio macabras, acho que eu posso dizer assim. Bom, eu não vou contar muito para não estender, mas essa história é muito legal. Eu tava esperando uma história boa, mas realmente me surpreendeu, porque foi bem legal. Eu não imaginava. Eu imaginava que ia ser uma coisa mais parecida com Alice no País das Maravilhas, né? Por ser uma história que é da família ali da Alice. Mas foi bem melhor, eu gostei bastante, é uma história muito boa. Eu ainda não comecei o segundo volume, mas eu espero começar em breve. O que eu li também na maratona literária foi O Segredo do Meu Marido. Eu até fiz uma resenha, tem um vídeo de resenha, depois eu vou deixar descrito pra vocês aqui. O Segredo do Meu Marido, ele conta o segredo do marido, na verdade ele não conta. A história de O Segredo do Meu Marido é o segredo do marido da Cecília. Então a história ela tem diversos personagens, conta a história de diversos personagens que se entrelaçam no decorrer da história. E esse segredo é do marido da Cecília. Ele vai viajar e deixa uma carta. Ele tem uma carta perdida no sótão da casa, que se um dia ele morrer é pra ela ler a carta. Só que ela acha essa carta quando ele tá viajando, né? E aí ela lê essa carta, só que é um segredo assim, eu não imaginava que seria esse segredo. É um segredo muito segredo. E se ela revelar esse segredo, ele tem umas consequências, e se ela não revelar, ele tem outras. Então ela tá com uma decisão muito importante nas mãos ali. E isso abala toda a estrutura dela, né? Ela é uma pessoa toda centrada, tem tudo certinho, a família toda correta. Enfim, é bem complicado isso. E esse segredo também ele envolve, né? Conta a história de várias famílias.
E esse segredo revelado, ele vai mexer na estrutura de outras famílias, não só na dela. Então, é uma história bem complicada, bem assim, que você fica, nossa, e agora? O que ela vai fazer? O que vai acontecer e tal? E esse livro, eu gostei bastante do livro. Essa capa eu também gosto muito. Inclusive, eu já namorava essa capa antes de ter o livro. Mas até a página 150, mais ou menos, ele é um livro bem parado. Então, eu demorei um pouquinho para ler até aí. E aí é quando ela descobre o segredo. E aí é aquela loucura, né? Você tem que terminar o livro para ontem. Então, eu indico, é um livro bem legal. E é um livro que faz você pensar e raciocinar no que vai envolver a vida de todo mundo ali. É uma ótima leitura. Eu não falei, mas esse livro é da editora Intrínseca. Um outro livro que eu também li na Maratona Literária, que foi uma leitura de março e não está aqui comigo, está emprestado, é A Morte de Sarai, da Suma de Letras, da autora J.R. de Mercy. É a mesma autora de Entre Agora e o Nunca, Entre Agora e o Sempre. Bom, A Morte de Sarai, ele conta a história da Sarai. Ela agora atualmente está com 23 anos e ela foi vendida lá para um traficante por causa da mãe dela. A mãe dela era viciada em drogas, então ela sempre se envolvia com caras estranhos. E aí ela se envolveu com o Javier, e o Javier, ela sempre ficava com essas pessoas que a mãe dela se envolvia, né? Ela vivia com a mãe dela e com essa pessoa. E o Javier, ele tem uma fortaleza no México, né? Ele faz tráfico de armas, drogas, vende mulheres e tal. E a mãe dela morre e ela fica com esse Javier. Ele gosta muito da Sarai, mas ele tem aquela possessão por ela. Ele cuida dela, mas daquela forma grosseira, né? Ninguém pode tocar nela, mas ele pode. Ela é uma prisioneira, mas só dele. E é o que acontece, ela vive lá há 9 anos e um dia ela consegue... Um dia vem uma pessoa lá, o Victor, para fazer uma negociação com o Javier e ela vê nele uma chance dela escapar, dela fugir. E ela se esconde no carro do Victor e ela foge. E ele não percebe, quer dizer, ele percebe que ela tá no carro, mas ele deixa ela lá. E aí começa toda uma sequência de fatos, porque o Javier é louco pela Sarai, então ele segue o Victor, ele quer a Sarai de volta. E o Victor fica naquela, ele vê que a Sarai tem aquele lado obscuro dela, que ela viveu naquela prisão há muito tempo, né? E quando acontece isso, eu creio que a pessoa, né, tem aquela obscuridade nela, né? E a Sarai, ela gosta do Victor, daquele jeito dele, e ela quer ser como ele. Então ele fica naquele impasse de o que ele faz. Se ele devolve ela, se ele ensina ela, ele sabe que se ele se envolver com ela, apesar dos dois ter aquela atração, ele sabe que se ele se envolver com ela, os dois podem acabar mortos, né? E é uma situação bem difícil, mas é uma história bem legal, uma história bem envolvente. É muito difícil não falar, aspectos, soltar aqui um spoiler da história, porque eu gostei bastante da história, muito mesmo. Eu li super rápido o livro e eu indico para todo mundo. É um livro sensacional. Ele não tem muito a ver com os outros livros da autora, isso me surpreendeu e eu fiquei admirada. Eu sei que tem a continuação, que vai ser O Retorno de Isabel, e eu tô super curiosa para ler, porque se for assim como A Morte de Sarah, vai ser uma história fantástica. O quarto livro que eu li no mês de março foi Mentirosos, que... Uau! Tem resenha dele também em vídeo no canal, vou deixar depois escrito aqui pra vocês. E Mentirosos, assim, eu sempre ouvia todo mundo falar que o final era surpreendente e tal, mas eu não esperava tanto. Só de lembrar do final já fico arrepiada, porque foi a sensação que eu tive quando eu descobri o final. Eu fiquei meio pasma, né? Fiquei chocada, mas de uma forma positiva. Então, o Mentirosos, ele vai contar a história a Candace, que é a Candace Sinclair, que conta a história pra gente. E ela e os primos são conhecidos como os Mentirosos. Eles passam todas as férias de verões nas casas do avô. Ele tem como se fosse um condomínio fechado lá da família deles e cada filha fica com uma casa. Então eles passam os verões lá, aprontam a deles, brincam e tudo mais. Em um desses verões, o que acontece? A Candace sofre um acidente e ela não sabe por que ela sofreu aquele acidente, ela não sabe como ela foi parar ali, ela não lembra de nada, ela perdeu a memória desse fato, disso que aconteceu. E aí ela acorda já no hospital
ela tem uns flashes de algumas coisas, de como ela foi encontrada e tudo mais, mas ela não sabe o que aconteceu. Quando ela volta pra lá, ninguém quer contar pra ela o que aconteceu, ninguém toca no assunto, as pessoas tratam ela meio estranho, e ela não sabe por quê. A mãe dela fala que já contou pra ela várias vezes o que aconteceu, mas ela esquece, e que agora ela vai ter que lembrar sozinha. Então, durante o livro, ela vai lembrando de alguns fatos, vai contando algumas coisas, de algumas situações. Ela fala, tal pessoa agora tá diferente, mas antes acontecer isso, isso, isso. Então, ela vai lembrando e aos poucos ela lembra do que aconteceu e é chocante. Vocês precisam ler, é apenas isso, e vocês precisam ler e precisam ter alguém que tenha lido, porque é necessário discutir o final desse livro, porque é muito assim, uau. Então, é uma leitura que eu muito indico mesmo, assim, é sensacional. Eu não falei, Mentirosa da editora seguinte, a autora E. Lockhart. Quinta e última leitura do mês de março foi A Escolhida, da editora Arqueiro. Esse livro é continuação do Doador de Memórias, que virou filme também. O Doador de Memórias, apesar de eu estar esperando muito da história, eu gostei, o que já não aconteceu com A Escolhida. Por quê? A Escolhida, eu peguei o livro para ler como uma continuação, assim, continuando mesmo a história de O Doador de Memórias, que eu fiquei curiosa para saber como seria a continuação. Em Escolhida, eles contam a história da Kira, né? A Kira tá contando a história pra gente. Ela é uma mulher que ela nasceu com uma deficiência na perna, e todos os bebês que nascessem deficientes, eles mandavam lá pra mata. Eles mandavam pra mata, pra floresta, pra morrer com as feras. E a Kira, a mãe dela conseguiu salvar ela, né? O pai dela foi morto por uma fera em uma das caçadas. E ela só tem a mãe dela. O livro começa contando a história da mãe dela morreu, e aí ela tem que conseguir sobreviver, né? Tem algumas pessoas que não gostam dela por causa dessa deficiência dela, acham que ela vai atrapalhar lá na comunidade, que ela não vai ajudar em nada. Só que a Kira tem um talento nato de costura, de bordado, de tingir as peças de roupa, e é uma coisa que ninguém faz. Então, para o Conselho dos Guardiões, isso é muito importante. E aí a Kira consegue se manter lá e ficar salva por causa disso. Então, a história vai contando, ela com esse dom dela, as coisas e tal. Mas assim, eu não consegui, o livro eu achei um livro bem chatinho. Eu não sei se pode ser porque eu tava esperando muito. Não aconteceu nada do que eu esperava no livro, não teve uma continuação assim da história anterior. E eu fiquei sem resposta de tudo que eu tava esperando, procurando. Então, assim, eu tava lendo o livro com muita ânsia de ter respostas, de entender, de continuar mesmo a história, e não foi isso que aconteceu. Então, assim, não sei o que falar, assim, de tipo, indico, não indico. É uma continuação, provavelmente um terceiro livro, acho que são 4 livros, né? Provavelmente um terceiro livro vai ter mais explicações, porque pra mim esse ficou muito vago. Tanto é que depois que eu li esse livro eu fiquei meio assim pra leitura, não consegui continuar o ritmo que eu tava lendo, que eu tinha lido livros ótimos no mês de março, e aí esse foi o último livro que eu li, mas foi bem chatinho, então assim, eu tava esperando muito, muito, muito mais. Não foi nada daquilo que eu queria esse livro, infelizmente. Bom, essas foram as minhas leituras do mês de março. Fora o último livro que eu li, eu gostei de todos. E é isso. No mês de abril aqui eu não li muita coisa, mas aí vai ser um vídeo pro próximo mês de maio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Hoje e amanhã teremos, assim, uma leva de vídeos aí pra vocês. Beijo, tchau, tchau!